ano 2000, nós estávamos numa situação particularmente dramática no Brasil. Foi o primeiro ano do programa PISA e o Brasil saiu-se muito mal, porque além da qualidade do ensino ter caído dramaticamente na década anterior, o problema da repetência e da evasão perduravam. É um ano que marca a história do Brasil, porque realmente nós atingimos uma situação em que era preciso emergencialmente reverter o quadro. É sempre importante, então, visualizar o seguinte: a educação, historicamente, no Brasil, ela foi sempre um privilégio de uma elite. Só recentemente, o Brasil começou, então, a fazer a sua revolução na inclusão educacional. Se eu pudesse resumir o que aconteceu com a educação brasileira nos anos 90, eu diria que nós procuramos conciliar duas medidas incompatíveis entre si. Em 1988, nós promulgamos a Constituição brasileira, que está em vigor, tornando o acesso à educação direito subjetivo das crianças e jovens, no sentido justamente da universalização do acesso à educação básica. Mas pouco tempo depois, nós, ao invés de ampliarmos os recursos vinculados à educação, nós subtraímos recursos vinculados à educação, de maneira que, à medida que a matrícula se ampliava, os recursos diminuíam. Até meados da década de 60, poderia ser considerada uma educação de qualidade, com um processo educacional, com a universalização do acesso das crianças, e aí nós temos um avanço de 90 e poucos % de crianças na escola. Nós não podemos dizer que essa universalização foi acompanhada da qualidade no seu processo. Para reverter o quadro que nós encontramos, foi preciso investir mais na educação básica e nós dobramos em termos reais o investimento por aluno na educação básica. Hoje, o Brasil investe mais de 5% do seu produto interno bruto em educação, investimento público em educação. Isso quando nós encontramos uma situação que era menos de 4% de investimento público em educação. Nós fixamos uma meta no Plano Nacional de Educação de que até 2020 o salário médio do professor da educação básica não poderá ser inferior ao salário médio dos demais profissionais com nível superior no país. Além disso, nós criamos um mecanismo de valorização do cumprimento de metas, ou seja, as escolas que cumprem metas, as metas estabelecidas, passam a receber recursos automaticamente do governo federal e ampliam o seu espaço de autonomia com isso. As escolas que não cumprem metas, não obstante, não são penalizadas por subfinanciamento, porque nós correríamos o risco de penalizar a criança uma segunda vez. É o rei, é o rei. Vamos lá, cadê as palmas, vai?
as melhores escolas recebem um prêmio porque alcançaram as metas. É um valor, um per capita por aluno, e é um valor significativo. As escolas nunca viram um recurso, né, daquele. E as 150 escolas que tiveram os resultados mais rebaixados, elas também recebem um recurso per capita, um pouco menos, né, do que o valor do prêmio, mas um recurso também importante. Elas recebem esse recurso a título de apoio para implementar ações de melhoria. Esse cheque são as 150 melhores escolas. O que é que a gente faz? Ao vir essa verba para a escola, né, o diretor, juntamente com o conselho escolar, se reúne e define onde será aplicado esse recurso, tá? Aí, da aplicação desse recurso, a gente faz melhorias na escola, nós construímos agora mais 4 salas de aula, compramos material de expediente, muito papel, máquina de xerox, enfim, várias coisas que a gente faz. Além disso, também a gente bonifica os professores, os funcionários da escola. Ação! Preciso partir. Fica! Amanhece. Ainda não. A cotovia. O roxinol. Luz do dia. Um meteoro. Ficar e morrer. Ir embora? Adeus. Adeus. Próximo. Elas também recebem uma ajuda, se estabelece uma relação entre as melhores e as que têm resultados mais baixos. Cada escola que teve um bom resultado se compromete a orientar, a fazer uma tutoria, vamos dizer assim, com a escola que teve um resultado ruim ao longo do ano, no sentido de compartilhar, né, experiências e ajudá-la a reverter os resultados, os baixos resultados. O Brasil criou há 2 anos o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O IDEB, então, ele inclui no cálculo as reprovações no Brasil, as avaliações que são feitas pelo Ministério da Educação, inclui o desempenho da escola. E essa avaliação que é feita hoje pelo Ministério da Educação, ela está chegando nas escolas. A partir dessa avaliação, então, estão sendo estabelecidas metas. Nós passamos a divulgar os resultados por escola, e são mais de 60 mil escolas públicas avaliadas a cada 2 anos. Não havia precedente disso no Brasil. Havia até sistemas de avaliação, mas os resultados jamais foram divulgados por escola. Um certo temor do que isso resultaria. Deixa de ser bidimensional e passa a ser tridimensional. Certo? Eu considero importante refletirmos sobre o significado da avaliação. A avaliação, até algum tempo, tinha por definição a classificação. Isso hoje está superado. Superado nacionalmente, superado internacionalmente. O importante hoje na avaliação é a função diagnóstica que ela assume.
E agora essa letrinha essa daí, Gabriel? Eu acho que é de queijo. Qual será o nome da letrinha de queijo? A letrinha... K não. O nome dela? A reforma, o projeto educacional de Sobral foi montado, foi planejado sob 2 símbolos. O aluno, em particular a aprendizagem, e o carro-chefe desse processo, que é a liderança escolar no diretor. Bom dia! Vamos começar o nosso dia hoje agradecendo a Deus por mais esse dia, que esse dia possa ser produtivo, a gente possa ler muito. A gente tem diariamente a acolhida. É um espaço onde a gente reúne no pátio da escola todos os alunos. Quero ouvir a voz. Essa força vem de dentro de você. Já nasceu com jeito pra super-herói. Ok? Tenham todos um excelente dia, uma boa aula e tchau! Esses alunos, ali nós vamos ter um momento de encontro. É um olhar olho no olho do diretor, dos professores, do grupo gestor, dos funcionários para os alunos. Então, os alunos, eles chegaram, né? Eles estão aqui, marcando presença. Então, isso é importante. Essa acolhida é um momento de encontro, é o primeiro encontro. Beleza, tudo bem? Tudo! Ok, eu queria só um minutinho da atenção. O tio Sávio quer conversar com vocês sobre... Vamos lá, primeira coisa, pra gente aprender, a gente tem que estar principalmente aonde? Na escola! Pronto, então é a frequência, a presença de vocês aqui na sala de aula, estudando com a professora, ok? Foi preciso uma liderança chegar nas escolas para organizar a casa, para fazer com que cada coisa pudesse funcionar de maneira racional, de maneira inteligível. E foi isso que a função do diretor. Nossos diretores sabem ler os resultados, sabem criar estratégia a partir do que veio nos resultados. O tio Sávio, não, peraí. O tio Sávio veio só, na verdade, fazer esse momento aqui também para falar da importância da leitura para vocês. Não é isso? Então eu gosto, eu vou perguntar mais uma vez. Quem está com seu livro? Levanta o livro. Levanta o livro. Foi realizado um diagnóstico no ano de 2000, que se percebeu que 48% das crianças não sabiam ler. E não sabiam ler textos, não sabiam ler frases, não sabiam ler palavras. Sobral se encontrava diante de um fenômeno que hoje a academia trata como analfabetismo escolar. A escola estava produzindo analfabetos. E assim o porquinho continuou a sua caminhada pela floresta. Mais à frente, ele parou na beira da praia e avistou o enorme peixe-espada. E ele parou e perguntou: por que você tem este bico tão grande? O município inteiro e cada unidade escolar, e principalmente a nossa escola, ela se voltou para esse foco. Porque nós acreditamos que a leitura é o foco principal que dá uma abertura. A criança, ela viaja no mundo da imaginação, no sentido de perceber que cada livro que ela lê, que cada história que ela ouve, ela viaja para outro mundo. Os filhotes de canguru nascem no tamanho de feijão. A mãe canguru protege e não esquecer o filhote de sua bolsa. Ok. Tem que ter cuidado, Samuel. Ó, algumas coisas você está lendo. Por exemplo, a que palavra é essa? Parece. Na hora que você leu aparece, tá? Você está colocando algumas letras onde não tem, né? Toda semana a gente chama para leitura, não é? E aí a gente detecta o que é que precisa melhorar. Às vezes, esse acompanhamento é que nos dá a dimensão de como a evolução de cada aluno. E é o que a gente sempre vem falando, né? Aqui na escola. É o acompanhamento individual. Né, que é o diferencial, é acompanhar aluno por aluno. A escala, ele te ajuda a vislumbrar, a visualizar quem está com o resultado melhor, superar aquele que está mais baixo. Por quê? Porque a escala ela é
toda numerada, né? Ela vai 170, 180, 190. Então, a minha relação como diretor com os meus professores é extremamente aberta. Ou seja, a gente conversa, a gente bate um papo legal. Quando a gente entra na sala de aula com toda tranquilidade, os professores não somente o diretor, mas também o coordenador, a gente observa a aula, percebe como é que está a rotina da aula, sem nenhum problema. Se nós percebermos que tem alguma intervenção pedagógica a fazer, a gente chama ele individualmente e a gente conversa. Vamos ver se a sala hoje foi 100%, né? Sim, yes. Doutor Antônio Carlos. O indicador frequência escolar, para a gente, ele é preponderante. Por quê? Se o aluno não estiver na escola e não estiver na sala de aula, como ele vai aprender? Nós temos uma funcionária da escola que todos os dias, os 200 dias letivos contados no nosso calendário, todo dia essa funcionária passa em todas as salas da escola e faz a frequência individual de cada aluno. E aí, Edgleuma, quantos alunos faltaram hoje? Foram poucos. Terceiro ano A. Sim. Aqui é da escola José da Mata, é a dona Helena que está falando. Dona Helena, aqui é o Sávio, diretor da escola José da Mata, tudo bem com a senhora? Eu queria saber do Isaías, porque qual foi o motivo que o Isaías faltou à escola hoje? Quando ela termina esse levantamento de quem faltou, essa funcionária, ela se dirige à minha sala, né, onde nós vamos fazer os encaminhamentos de ligação, que na escola aqui nós chamamos o projeto Fone. Por que o projeto Fone? Porque a gente usa o telefone. Vocês receberam os resultados de aprendizagem de 2010, cada um recebeu o seu resultado individual por escola. Nós temos toda semana uma reunião de 8 horas com todos os diretores, que ocorre no auditório da prefeitura. E o tema sempre são temas relacionados ao que está acontecendo na escola. Então, apenas uma lembrança, tranquilidade. A escola poderia ter saído melhor, mas também não foi um desastre, foi razoavelmente boa. Então, achando que a coisa foi muito ruim, não foi. Precisamos ter cuidado, precisamos investigar. Uma coisa que me chamou a atenção. No início, havia uma diferença muito grande de alguns diretores em relação a outros diretores. Existiam algumas escolas que avançaram bastante e tinham escolas que ainda não tinham avançado. Nós percebemos que foi o contato, a socialização, o conhecimento entre eles permitido nas reuniões e em outros espaços, que outros diretores aprenderam com os melhores diretores. Um dos incentivos mais poderosos para os professores e para todos os educadores, né, que se envolvem no sistema da educação pública, um dos incentivos mais poderosos é a cobrança pelos resultados. É gerar esse circuito de ter contas a prestar para a comunidade, para aquelas crianças, para aqueles jovens, né, que os professores, que as escolas atendem. Isso é muito potente. Hoje, ser professor no município de Sobral, ser diretor, ser coordenador, ser um profissional da educação é sentido de orgulho. Os nossos professores batem às vezes no peito e dizem assim: fui eu que alfabetizei o João, a Maria, o José, e eles se sentem orgulhosos com isso. Então, é um projeto que tem uma bandeira bonita. Ele resgatou o ofício de ser professor.
nós estabelecemos metas levando em consideração o ponto de partida de cada escola e de cada rede de ensino. Mas nós deixamos o espaço para a liberdade justamente no sentido de que cada escola e cada rede procurasse desenvolver a sua estratégia para o atingimento das metas observadas as diretrizes nacionais. O fato de nós termos dado liberdade, isso é que transformou o Brasil numa espécie de laboratório de boas práticas, né? Então, cada estado está procurando o seu caminho à luz da sua realidade, à luz da sua tradição, mas tendo em vista que o objetivo é nacional e, portanto, eles precisam ser observados.